começando mais um Tradição Entrevista, aqui direto dos estúdios do Jornal Tradição Regional. Hoje recebendo um convidado aqui que é o presidente da Zona Sul, o prefeito de Pinheiro Machado, Ronaldo Madruga, que aceitou nosso convite para falar um pouquinho dos trabalhos recentes que a Zona Sul, junto com os demais prefeitos, estiveram reunidos em Brasília, em audiências públicas lá para falar da concessão de pedágio do Polo Rodoviário de Pelotas aqui. Ronaldo, bem-vindo ao Jornal Tradição mais uma vez, aqui com esse bate-papo, para a gente falar um pouquinho, né, dessas andanças de vocês até a capital federal, para trazer informações e tudo que já foi falado, né, mas é importante a gente ouvir do presidente da Associação dos Prefeitos da Zona Sul e como é que está a situação, né? Bem-vindo. Agradeço o espaço aqui do Jornal Tradição. É muito importante trazer um esclarecimento para a sociedade, Adilson, sobre o término da concessão dos pedágios, né? O término da concessão das rodovias, não do pedágio, concessão das rodovias. A gente vem tratando esse assunto desde início de março, devido aos movimentos que acontecem com o fim da concessão. E aí a gente quer entender como vai ficar a prestação de serviço. Que serviços são esses que são de extrema importância para a comunidade? O serviço de guincho 24 horas, o serviço de o movimento de tirar caminhões tombados da BR, o serviço 24 horas de urgência e emergência com socorro médico e demais profissionais, pessoal preparado com rapel para poder socorrer, pessoal também com a capacidade de empresas com vídeo monitoramento. Quem vai ficar responsável por essa segurança pública em manter um contrato com a Polícia Rodoviária Federal e com a Polícia Civil para o controle e segurança de quem usa esta rodovia? Também como é que vai ficar a questão da pesagem da balança, que é uma outra situação que preocupa. E vários outros fatores que a gente traz no documento e serviços que são importantes para quem usa esta BR, que é a 216 e a 392. 116 e 392. Isso. Corrigindo. Bom, a partir disso nós temos um diagnóstico. E qual é o diagnóstico? Que nós temos uma empresa que vai terminar a concessão e quem vai assumir? O DENIT diz que é a sua responsabilidade. Tivemos uma audiência com o Ministério dos Transportes, com o DENIT, e ficou estabelecido que a partir do ano que vem ele vai tomar conta deste trecho. Porém, não com todos os serviços, porque no seu escopo não tem autorização para prestar todos os serviços que a concessionária hoje, a Ecovias, presta. Então a gente pede para o Tribunal de Contas da União que seja prestado serviço nos mesmos moldes e nos mesmos requisitos e na mesma qualidade para garantir que vidas não venham, que pessoas não venham ser vitimadas e perda de vidas nesses trechos. E também a gente fez o seguinte ponderação: qual é o valor que vai sair para o DENIT sendo obrigado a manter todos os serviços e qual seria o valor para manter um contrato com uma empresa ou Ecovias ou qualquer outra. E também a gente leva essa indagação para o Ministério Público Federal, porque é um ponto que leva a uma provocação de custo-benefício, porque é dinheiro público. Sim. E também a segurança de quem vai utilizar a 116 e a 392. Este problema não é um problema só dos municípios, esse problema também é um problema do governo do estado. Por que é um problema do governo do estado? Quando começou a concessão dos pedágios, começou lá no governo do estado, através de uma licitação que depois subrogou este contrato para o governo federal e hoje está a cargo do governo federal. Os municípios não têm condições de prestar todo o socorro devido em caso de acidente na 116 ou na 392. Os municípios não têm. Então,
o envolvimento do governo do estado é importante. E a gente está dizendo o seguinte, ó, alerta, nós estamos comunicando um problema que vai acontecer se não tiver uma intervenção adequada, já sinalizamos quais são as intervenções adequadas, já elencamos elas, porque depois que perder uma vida ou depois que bater indenizações na porta do governo federal, os órgãos de fiscalização, os órgãos de controle e o governo federal, que tem o poder da caneta para tomar uma atitude, não pode dizer que não sabia ou não foram avisados. A gente já vem trabalhando com o tema já há algum tempo. Então, esses foram os movimentos que a gente fez em Brasília, que a gente construiu aqui na Zona Sul com todos os prefeitos. Tem uma outra questão que é a perda do ICMS daqueles municípios que são afetados. Eu ia te falar até essa pergunta, né? Porque eu tive conversando com alguns prefeitos, né, Ronaldo? Tem uma queda na arrecadação dos municípios, né? Que é passado os valores dos pedágios, né? Exatamente. O que a gente tem conversado com os municípios? O serviço está acima da arrecadação. A qualquer momento pode ser feita uma discussão com o governo do estado, e acredito que esses prefeitos têm que conversar com o governo do estado para buscar uma compensação de ICMS. Tem uma perda muito grande em alguns municípios, o impacto vai ser grande. Também os postos de serviço, são mais de 600 famílias trabalhando, isso para a região, para o desenvolvimento econômico da região, ele é muito ruim. A gente já vem sofrendo, a gente já tem problemas na área da saúde, que vem enfrentando, debatendo junto ao colegiado de prefeitos. A gente defende descentralização dos serviços na área da saúde, fortalecimento dos hospitais menores, buscando as vocações, desafogando os grandes centros para poder fluir melhor. Então, a gente acredita numa política de saúde, e aqui a gente sabe os avanços que o governo do estado teve na área da saúde, mas a gente precisa um olhar para os pequenos. Os hospitais pequenos, de menor complexidade, não tem um corpo técnico, às vezes com a qualificação necessária, até por causa dos salários, para poder estudar suas vocações. É preciso que o estado estude as vocações de cada região e fortaleça... Exatamente. E já mudando desse assunto dos pedágios para a área da saúde, e quando a gente traz essa problemática de enfrentamento na área da saúde, principalmente aqui na região, que a gente tem filas enormes. Hoje, uma pessoa aguarda um paciente depois de diagnosticado, que fez uma biópsia para saber se tem uma neoplasia, ele aguarda mais de 60 dias agonizando na fila e na espera para poder ter acesso a uma consulta com um especialista na área de oncologia. Isso chega a ser desumano. As pessoas chegam na tua frente, no teu gabinete, desesperada, chorando, que querem ver. Realidade, né? A gente vive essa realidade todos os dias. A gente vive a realidade todos os dias. Se você pegar um diagnóstico do estado do Rio Grande do Sul e ver o número de pessoas que fazem tratamento para o câncer, é assustador. Aí você tem na sua porta um paciente desesperado que diz assim: eu quero viver, eu quero mais um dia de vida, faz 60 dias, faz 70 dias que o meu agendamento, que eu estou esperando uma consulta com o oncologista, já tem um diagnóstico de neoplasia e não consigo. Não, isso é muito forte. Então, a gente precisa pensar nesse contexto e não tem o que fazer. O câncer precisa de tratamento, as pessoas precisam serem... E não podem esperar mais. Não pode esperar, ela tá contando dias pela vida. Pela vida. E quando a gente fala isso, é escutar na base o problema, escutar na base quem está ali na comissão de frente, que está enfrentando, que sabe a realidade. E eu digo, muitas leis são feitas dentro do gabinete e não sem a realidade das pessoas que precisam, e das pessoas que precisam o acesso ao Sistema Único de Saúde, que é o único acesso que tem. Então, existe uma complexidade muito grande na saúde que a gente tentou conscientizar, também na traumatologia. Hoje, a Santa Casa de Rio Grande absorve maior parte das cirurgias eletivas na porta de entrada de urgência e emergência. Ou seja, você chegou lá, você precisa de um atendimento, de fazer um procedimento, você está fazendo pela porta de entrada urgência e emergência e consumindo a eletiva, porque eles não têm o que fazer. A gente pede o aumento das cirurgias eletivas
de traumato, porque as pessoas estão esperando, agonizando. Eu digo, as pessoas dizem, é ruim para a Santa Casa. Eu digo, pior é sim a Santa Casa. A Santa Casa de Rio Grande. Mas a gente pede, já demonstrou o estudo para o governo do estado, para a ampliação destes quantitativos de serviço, já sabem qual é o gargalo, já sabem qual é as maiores necessidades, e as maiores necessidades precisam, com urgência, de soluções imediatas. E aonde está este recurso? Esse recurso está no governo do estado, que agora assinou um TAC com o Ministério Público, né, estabelecendo um prazo que foi concedido para aplicar o mínimo constitucional de 12% na área da saúde. Então, imagina, os municípios são obrigados a aplicar 15%. Se tu não aplica, o Ministério Público está na tua porta, tuas contas são reprovadas pelo Tribunal de Contas, mas o Estado teve essa flexibilização de poder investir em período de 7 anos, salvo melhor juízo. Então, imagina, o Estado não aplica os 12%, e quando somava nos seus 12%, era a pensão dos inativos e aposentadorias do IP que entrava na conta. Então, você vê que é crítica a situação, e aqui eu não estou fazendo uma fala ao governador de crítica, nem uma fala à secretária da saúde do estado, mas eu estou fazendo uma fala da realidade, o que vocês estão enfrentando no dia a dia. Exatamente, o que nós estamos enfrentando no dia a dia, o que o governo do estado retrata, que foi retratado nas suas matérias. Eu fui secretário da saúde, vivi isso, e a gente batia muito. Por que o governo do estado não coloca os 12% em saúde? Por que o governo do estado não coloca os 12% em saúde? Os municípios são obrigados a fazer... Colocar os 15%. E aí vem esse sentimento de impotência, né? Esse sentimento de impotência, porque você vinha sinalizando, você vinha dizendo, né, há mais de uma década, e você sabe que as pessoas... E vai chegando, e isso não é resolvido, né? Exatamente. Isso é vida, é resultado, as pessoas querem viver mais... E ninguém tem culpa. Isso é prioridade. É prioridade. É prioridade da prioridade. A gente sabe que a saúde é um gargalo enorme, é infinito os problemas da saúde, mas não pode esperar. Não pode esperar, e você tem que... o seu planejamento tem que elencar... E acaba, né, prefeito, isso aí, como tu falasse, lá na ponta... Primeiro que o problema está lá na ponta, na prefeitura. E segundo que a prefeitura acaba não tendo recurso via Estado para conseguir tentar resolver ou desburocratizar que essas filas andem, que esses atendimentos aconteçam. Não consegue, você acaba colocando recurso na média complexidade, que não é sua obrigação. O recurso da média complexidade investido no estado do Rio Grande do Sul é maior que o orçamento, que o investimento da saúde do estado. O que nós investimos, que os municípios investem em média complexidade, é maior que o estado investe em saúde. Então, vocês observem que a necessidade é muito maior do que apenas números. Você é obrigado a pagar uma ressonância, pagar uma tomografia para um paciente que você não tem mais a cota, que o que foi dividido tem muitas pessoas esperando, então você acaba pagando o seu recurso, que é só para atenção básica, porque a minha obrigação dos nossos municípios, que não tem a plena, é atenção básica. E a gente acaba fazendo, por quê? Você não tem escolha, você está com um paciente ali que aquele diagnóstico, aquele exame é fundamental para um tratamento futuro. E dizendo dessa forma, eu te digo, o Ministério da Educação há quanto tempo não atualiza as tabelas do SUS? E nem o governo do Estado. O governo do Estado, o que ele faz para poder complementar a tabela do SUS? Ele cria os incentivos. Os hospitais são incentivados, né? Os incentivos são justamente para fazer frente a uma tabela desatualizada do Sistema Único de Saúde, que o Ministério da Saúde não atualiza, e que o governo do Estado não tem uma tabela também própria ou paralelo para os procedimentos que contratualiza com os hospitais. Nesse processo, Ronaldo, como vai se fazer saúde para os próximos anos? Eu acredito o seguinte, a legislação precisa mudar no governo federal. Precisa um movimento do Congresso Nacional e também, quando eu falo Congresso Nacional, que une as duas casas, sim, tanto a Câmara dos Deputados Federais e do Senado, para que a tabela do Sistema Único de Saúde
seja revista. É preciso também uma política nova para os hospitais, para fortalecimento dos hospitais dentro das suas vocações. Porque os hospitais eles não estão aguentando mais. Não estão aguentando mais. E aí tu diz assim, Ronaldo, mas é só hospitais têm que fazer prevenção? Claro que tem que fazer prevenção, mas a gente sabe que os dados estatísticos do estado do Rio Grande do Sul mostram que a população está envelhecendo. O que você faz com o índice está aumentando. Exatamente. O que você faz com uma população que envelhece, que está envelhecendo, que agora você sabe que tem 65% da população de Pedro Machado é idosa. É aí que vem já lá com uma raiz, com uma tradição do churrasco, da carne gorda, que tem a sua cultura diferenciada. Aí como é que você vai... Porque lá na ponta vai ter uma demanda maior. Vai ter uma demanda maior. Como é que você vai criar? Então, a partir de agora, você tem que criar uma geração que vai nascer dizendo quais são os reflexos de uma alimentação saudável ou que tem... E então vai mexer lá na cultura, na raiz do município que tem a tradição. Então, é um estudo muito mais amplo e que precisa de uma conexão científica para poder elencar e colocar quais as necessidades e como a gente pode, a longo prazo, por isso não é curto prazo, vai ser a longo prazo. Exatamente, criar os mecanismos e enfrentar o que está batendo na porta, que é o atendimento para as pessoas, e enfrentar a longo prazo uma qualidade de vida melhor. Digo, e não é só, não é tão fácil falar em qualidade de vida com as pessoas ganhando R$ 1.582, né? Como é que você vai ter uma alimentação melhor, mais saudável, ganhando R$ 1.582? Você tem água para pagar, você tem luz para pagar, você tem gás. Tem que ter uma política de salário mínimo, tem que ter uma política de infraestrutura, tem que ter uma política... um planejamento diferente, né? Porque o Bolsa Família não vai resolver o problema dessas pessoas para a qualidade de vida. Não, Embora... Ela, na verdade, é uma ajuda. É uma ajuda. Ela é uma ajuda para não deixar as pessoas passarem fome. Para não passarem fome. Mas o objetivo de construir que essa pessoa tenha uma vida saudável, com alimentação regrada... E que ela volte para o mercado de trabalho com umas condições físicas, mentais... Mas não vai ser com R$ 1.582, nem com R$ 600 da Bolsa Família, embora que ela tenha sua importância, que ela ajuda a mitigar os efeitos da fome, que a gente sabe que é grave, mas você vai querer exigir alimentação saudável para não o Sistema Único de Saúde não estourar, não colapsar. Não, como dizer assim, é chover no molhado. Então é um estudo muito mais amplo do que apenas a narrativa. Mas o poder não tá na minha mão, está dentro... Como tu falou, no Congresso. No Congresso, Nós temos deputados, Senado, que vai ter que ter uma legislação diferente. Que exija e cumpra, né? Você já imaginou se todo esse recurso... que hoje, eu não posso ser hipócrita e não dizer o seguinte, o recurso é para financiar campanhas, que é recurso público, a gente sabe que é recurso público, e que vem para os candidatos a prefeito, vereadores, mas eu te digo o seguinte, olha, Ronaldo, se hoje terminasse o recurso público para campanha, tu é favorável? Sou. Como é que tu faria campanha? Eu vou me virar na minha campanha. Mas o recurso público para financiar a campanha tinha que terminar para todos. Todos. Acaba a saúde, a educação não recebendo, né? Investe, direciona para uma área que realmente vá precisar e nós não tem problema, vamos terminar para todos, não existe mais recurso de financiamento de campanha. Mas aí criaram o recurso de financiamento de campanha, recurso público, para dizer que é ilegal porque pega da empresa que não pode pegar, ou porque a empresa vai lá fazer lobby lá no Congresso quando precisa aprovar o projeto, mas eles vão fazer lobby da mesma forma. Da mesma forma, com recurso ou sem recurso, eles vão lá fazer lobby quando eles querem aprovar pautas que são importantes em determinadas áreas. Então a gente precisa fazer um movimento de impacto, e mudar a mentalidade de quem vota, né? Esses dias eu estava comentando até aqui, né? O maior poder na mão do cidadão é o voto, né, Ronaldo? Eu digo, as pessoas que não votam, elas não estão exercendo o poder que elas têm, né? Elas estão deixando alguém dominar elas, né? Exatamente. E eu também te digo, a retórica, a narrativa de ir para dentro de uma Câmara de Vereadores, ou para dentro da Assembleia Legislativa, ou da Câmara dos Deputados ou do Senado, aonde a gente só aponta problemas e aonde a gente não consegue sentar com o presidente, o governador, para discutir o problema e resolver o problema, aquilo fica numa especulação que
confunde a cabeça das pessoas e não traz a solução para o problema, porque você tem que saber que existe um chefe do poder e que esse chefe do poder você tem que ter o diálogo com ele para construir e para resolver os problemas de uma cidade, de um estado e de um país. Não dá para ver nesta guerra da extrema direita e da extrema esquerda. A gente vem vivendo isso há um bom tempo, né? E eu acho que nós estamos perdendo a oportunidade, cidadão, nós todos, de conseguir discutir algo melhor para esse país. De crescimento. De crescimento. De crescimento, eu digo, não tem crescimento com quem não sabe articular. Não tem crescimento com quem não sabe dialogar. Não tem, porque... Não acontecem as relações de diálogo entre os poderes porque daqui a pouco eu sou, como tu falasse, eu sou extrema-direita, eu sou extrema-esquerda e acaba isso não se tendo mais ligação. Porque eu não concordo por não concordar, mas eu nem ouvi. E nem tem dados técnicos, e às vezes não tem dados técnicos, não tem dados científicos para poder... Pesquisa. Para rebater ou para ir levar o conhecimento, ele não consegue, ele fica naquele assunto com fundamentos rasos, não tem fundamento, é muito raso e também a crítica pela crítica. A crítica pela crítica. E eu te falo mais, a tendência, já tem pesquisas, e porque usam também as mídias sociais para isso, a tendência, as pesquisas dizem que as pessoas estão se afastando das mídias sociais, do story, desse momento de 3, 4 segundos, 15 segundos, 20 segundos, em fazer a crítica pela crítica sem mostrar a resolução. Isso perde a credibilidade. O político perde a credibilidade quando porque ele bate... o político está mais preocupado no like... que do assunto em si. E se manter vivo na história da política do que resolver o problema da sua cidade. Porque é isso botar a mão no problema, né? E botar a mão no problema, porque botar a mão no problema é sentar com o dono da cadeira, não é com o dono da cadeira e nem com o dono da caneta, é sentar com quem governa e trazer para a mesa a discussão com os movimentos organizados para buscar uma solução e em cima de dados, porque senão você não tem movimento e às vezes eu observo que isso não vem para o debate, isso tem que vir para o debate. As pessoas têm que dizer, fulano, o João, João tá, mas me diz assim, qual conhecimento científico que o senhor buscou que é possível comprar tantos ônibus, que é possível aumentar tanto, da onde o senhor tirou essa informação? Me diga, como é que o senhor vai fazer isso de forma técnica? Se o senhor não tem conhecimento técnico, o senhor não traz conhecimento técnico, então o senhor não tem fundamento nenhum na sua fala. É retórica, é apenas discurso, o senhor quer narrativa, o senhor quer holofotes, mas o senhor não quer trazer a resolução para a sua comunidade. E isso tu fala, eu acho assim, muito importante, porque assim, se fala muito tempo aqui no jornal, eu 30 anos fazendo isso, das mudanças na política, né? Mas a gente viu os últimos anos, né, Ronaldo, e tu comentasse agora, que a gente não está evoluindo, né? A gente teria que evoluir, principalmente com o diálogo, né? Então a gente, às vezes, como tu falou, nós temos um problema gravíssimo na área da saúde, que é a questão da oncologia, agora nós estamos até no Outubro Rosa, e a gente precisa evoluir essas questões, né? E isso só evolui quando o Estado, o município e o ente federal sentam e tentam resolver, mas com diálogo para resolver. Quando a gente continuar fazendo a política de joga para lá, joga para cá, joga para lá, nós vamos perder vidas cada vez mais. E eu acho que assim, que onde que afeta direto é os municípios, é lá na ponta. Lá na ponta o prefeito tem que ter solução para tudo. Só que às vezes não é o prefeito, por mais que tu tenha boa vontade lá em Pinheiro Machado de resolver todos os problemas da cidade, tu depende de verba, tu depende do Estado, tu depende do ente federal, porque as coisas aconteçam. Mas o Estado tem que fazer a sua parte e o federal tem que fazer a sua parte. Né? Eu sempre digo, às vezes, para o pessoal, eu atendo muita gente no gabinete, e eu digo assim, vocês observaram que aquela senhora lá do interior, que é agricultora disse, vocês observaram aquela palavra que ela disse? Eu digo, aquela palavra tem uma grande importância para nós. Né? Eu não tinha pensado dessa forma que ela colocou. E, às vezes, quando vem um problema que a pessoa vem expor o que está acontecendo, o que está vivendo, e ela, às vezes, não tem conhecimento técnico, mas ela tem o conhecimento empírico da vida, da vivência, e tu consegue ouvi-la e transformar, captar dela o que ela está dizendo, para você transformar, colocar no papel, ela tem outro significado. É a mesma coisa que eu digo, quando a gente
quer dialogar com o governo do estado, quando quer dialogar com a União, será que lá aquele prefeito que é lá do interior, lá de uma cidade pouco falada, será que lá no conhecimento empírico de quem bate porta a porta, estão todos os dias batendo na porta dele, ou é na casa dele, no gabinete, onde ele está, será que não tem algo bom que tem que extrair para fazer parte dessa discussão, para somar nessa discussão? Então, a gente, depois de um tempo vivendo e fazendo política, porque eu gosto, a gente observa que as pessoas, elas podem contribuir da sua forma mais singela, elas têm muito para contribuir, e a gente deve escutá-las e ter a sensibilidade, o carinho e o respeito de poder ouvi-las e tirar o que elas trazem de melhor da essência, que é da convivência, da vivência da aprendizagem empírica, para transformar em melhorias, transformar em lei, transformar em projetos sociais que podem melhorar a vida das pessoas. A gente vive aí um problema também lá em Brasília, a gente teve no STF e fomos no gabinete da ministra Carmen Lúcia e a gente pediu para que eles julgassem o projeto, a lei, julgassem a ação que está lá há 11 anos. Existe uma ação movida pelos estados que são produtores dos royalties do petróleo e tem uma liminar, esses estados entraram com uma liminar pedindo a suspensão dos repasses dos royalties do petróleo para os municípios não produtores. Cada município tem uma fatia, o município de Pinheiro Machado tem 11 milhões acumulados. E nós pedimos que fosse dado um olhar especial ou para julgar a favor ou não. A gente não estava lá para pedir para julgar a favor, mas nós estávamos lá para resolver. Fazendo a exposição de motivos. O Paulo Zulkowskis da CNM também já fez o seu movimento, já teve lá várias vezes, mas você já pensou 11 anos para um julgamento, mais de 11 anos, nós vamos para 12 anos para um julgamento, aonde é dinheiro para o contribuinte, aonde que vai melhorar muito a infraestrutura das cidades. Você tem que ir lá pedir um olhar especial. E um bem que é do país, né? E um bem que é do país. É dos brasileiros, né? Que é de todos nós, Adilson. Nós não estamos numa ilha, né? Não, exatamente. Se não vão repassar, então que termine, julgue e termine com esse processo. Mas não dá para viver nesse sofrimento 11 anos. Porque é explorado dentro da costa brasileira, o petróleo sai do país que, né, tem a soberania que é o Brasil e essa soberania ela não é dividida de conforme com todos os cidadãos, prefeituras e principalmente a comunidade, que é de direito, né? Desse entendimento, né? E isso ia para onde? Isso podia ir para a saúde, podia ir para a infraestrutura, para a educação. Então a gente ainda vive muita desigualdade, muito poder concentrado, uma dependência muito grande, e que nós somos limitados, se sentimos fracassados muitas vezes, porque você vê uma esperança junto com a comunidade e você observa que existe vários obstáculos, hierarquias e forças contrárias e interesses que não permite você avançar. Até participar de uma comissão, muitas vezes você não consegue participar de uma comissão porque você tem uma posição diferente, não é nem partidária ideológica, você tem um conhecimento diferente. Isso não serve. E você tem um conhecimento que você vai alertar e você não entra na comissão, por quê? Porque você é alguém ali que vai despertar um olhar diferente, aquilo vai fazer mal para o mecanismo. Entendi. Aquilo não está no sistema. Aquilo vai fazer mal para o sistema. Eu já sofri isso. Eu já fui indicado para participar de uma comissão e lá na frente eu fui barrado. Para não evoluir. Para não evoluir, porque eu tinha conhecimento do sistema, eu tinha conhecimento de como funcionava, eu poderia contribuir e me barraram porque eu seria alguém que ia despertar um olhar diferente e poderia aquilo mexer de uma forma não que fosse ao encontro dos interesses de quem estava
naquele momento no comando. Então, isso é muito frustrante. E às vezes de pessoas que você nem imagina. Que pense assim, que você nem imagina. Eu digo assim, isso é não aceitar que o correto deve ser praticado, isso é não aceitar que o que não é do Estado, o que não é do município, o que não é da União, que cada ente tem que fazer a sua parte. Eu sou municipalista e eu defendo pauta municipalista. Eu não defendo que o Estado coloque a atribuição dentro do município, que a União coloque a atribuição dentro do município. Cada ente tem que fazer a sua parte. A sua parte. Eu não aceito. Por quê? Porque todos nós temos nossos recursos como se fosse dentro de caixinhas que vem o recurso... São departamentos que estão exatamente. Ali. Então, eu vou sempre defender o municipalismo e sempre vou defender a divisão de recursos de uma forma que cada ente assuma a sua responsabilidade. E enquanto eu estiver na política, enquanto eu fizer parte das comissões que eu sou permitido, que me permitam, independente de qualquer situação, eu vou defender o que eu acredito que é moral e que é legal. Eu não vou me deixar sucumbir. Voltando para o assunto de Brasília, sobre os pedágios, no modo geral, assim, Ronaldo, o que vocês entenderam das falas, fala do ministro, qual é a avaliação que a Zona Sul, vocês vieram de lá com essa avaliação? Vai acontecer isso, não vai acontecer isso? Até o momento. O que eu posso dizer? Todos os prefeitos, a gente foi muito bem recebido pelo Ministério do Transportes, pela sua equipe, pelo DENIT. Tem uma ideia de quantos prefeitos foram? Foram 16. Pelo Tribunal de Contas da União, eu não posso falar nada ao contrário, porque é importante a fala do Ministério do Transportes, a fala do DENIT. Eu sinto que através do Tribunal de Contas da União, ela vai ter um efeito melhor. Eu não posso dizer que a gente... vocês saíram lá como derrotados, não. Eu acredito que a gente saiu de lá com uma esperança muito forte, mas através do Tribunal de Contas da União e também do Ministério Público Federal, porque o próprio DENIT reconhece que ele não tem força para fazer o que a gente está pedindo, porque eles não têm amparo legal para fazer o que a gente está pedindo, que é o atendimento de todos os serviços. Então, eles mesmos recomendam que a gente procure o Tribunal de Contas da União, que pode, do outro lado. Exatamente, que pode obrigá-los a prestar os mesmos serviços que a concessionária que explora hoje os pedágios, a concessão das rodovias, que é a palavra mais correta, venha a fazer. Então, eu tenho uma esperança muito grande para os 16 prefeitos, que a gente tem essa esperança forte que através do Tribunal de Contas da União que a gente consiga reverter. E essa reversão seria continuidade da concessionária que está aqui ou uma outra momentaneamente até uma nova licitação? Nós não sabemos, porque o que a gente perde são serviços. Entendi. A gente perde são serviços, independente da concessionária. A gente quer são serviços. Eles que vão direcionar o caminho. Eles vão dizer como que deve o DENIT proceder e manter os serviços, mas o Tribunal de Contas não vai dizer que é a Ecovias. Não, eles não vão dizer isso. Eles vão dizer assim, olha, façam o serviço, prestem o serviço nas mesmas modalidades, nos mesmos requisitos, nas mesmas qualidades, mas vai ficar a cargo do governo federal a dizer como é que eles vão proceder. E todos os prefeitos, Ronaldo, têm um entendimento que o pedágio que está sendo praticado aí hoje é fora do valor de mercado? Todos os prefeitos reconhecem que o valor praticado é acima do valor de mercado. E a gente sabe que não é um dos pedágios mais caros do país, mas é um dos, né? Não é o mais caro, mas é um dos mais caros do país. E a gente não pode dizer que a Ecovias aqui não presta um bom serviço. Ela presta, não. Isso aí não podemos desqualificar. Eu acho que a questão do serviço da Ecovias é de excelência. Não, eles prestam um bom serviço. E não há como tirar da empresa essa prestação de serviço e essa expertise que eles têm. Isso é incontestável. O que a gente fala é num valor mais adequado, de R$ 7 a R$ 9. O valor hoje que é praticado, ele está muito acima
do que nossa região poderia arcar. É uma região pobre, a gente tem muitos autônomos que precisam ir e vir diariamente, então a gente pede esse olhar especial, e todos os prefeitos também têm a mesma fala e a mesma voz, e também o setor aí da indústria preocupado com o término da concessão dos pedágios, preocupado como é que vai ficar a situação, mas é no mesmo sentido, porque as pessoas que não utilizam o pedágio, mas que entendem, e você faz uma fala do porquê que precisa ter alguém responsável, elas tenham certeza que a satisfação de quem utiliza hoje é adequada, é satisfatória. Se a gente for fazer uma pesquisa, e se for perguntar como você acha a redução do pedágio, mas nós queremos que mantenha o serviço, mas eles vão pedir a redução do pedágio. Eu acho que hoje quem trafega, quem está no dia a dia utilizando os serviços, né? Eu acho que não está mais na questão de não ter o pedágio. O pedágio tem que existir, até porque o governo não consegue dar esse atendimento. A gente vê nitidamente quando a gente vai a Bagé, aquela região ali, passa por Pinheiro Machado, ali não tem concessão, ali é o DENIT, né? Ali é o DENIT. E já vê alguns problemas bem claros. A ponte ali do Idapetizinho, né? Quanto tempo está para resolver e não está resolvido ainda. Temos que o sistema siga e pare, por causa de um problema na ponte. Então, assim, se estende muito tempo. E a gente sabe que o sistema público, enfim, tem todo o processo de licitação para conseguir resolver. Mas a gente sabe que uma concessão também ela é mais rápida, porque ela vai lá resolver o problema muito mais rápido, né? Até as pontes estão sendo feitas aqui na região, parte são a Ecosul, a Ecovias que está fazendo. Mas essa é a grande dificuldade que eu vejo, e que a grande pergunta que fica. Bom, lá no dia 8 de março a gente não tem mais os pedágios, né, na região, e como é que ficaria esse serviço, né? Como é que ficaria? Se não tiver essas pautas não evoluir, se não evoluir, o Tribunal de Contas da União não evoluir, o Ministério Público não evoluir, ficar sem o pedágio e não evoluir, vamos ficar com que os municípios vão dar o atendimento ou não, prefeito? Acredito que vai acontecer aí um colapso logo ali, porque não vai ter o atendimento, não vai ter o serviço, e quando perderem a primeira vida, né? Primeiro caminhão tombado, não ter como tirar, explodir, morrer alguém carbonizado, aí nós vamos, aí talvez o olhar seja diferente daquilo que a gente tanto lutou e pediu para que não acontecesse. Né? Espero que não chegue a esse ponto da gente ter que perder uma vida, né, por falta de atendimento. Eu não queria ser nenhum familiar, não queria que fosse nenhum familiar meu e nem de ninguém que fosse... Porque até interrompendo, durante a semana, os dias, quantas viaturas do município estão levando passageiros, estão circulando, né? De todos os municípios, né? Familiares. Todos os municípios, e a gente vê acidente frequentemente usando a BR-116 a qualquer hora da noite, madrugada, pelo dia, e o atendimento hoje da Ecovias é altamente qualificado, e você não ter alguém para socorrer, você às vezes está viajando e ali na sua frente um carro que está a 5 km na sua frente, quando você vê o caminhão, o carro capotou, o carro virou, o carro cai na ribanceira, a única coisa que você tem é pegar um telefone e pedir, olha, socorro para salvar a vida lá, a pessoa está lá no meio dos ferros. Quem é que vai fazer isso? E tem uma equipe qualificada para isso. Exatamente, né? Quem é que vai fazer isso? Já pensaram nisso? Então é essa consciência que a gente pede para o governo federal. Eu não acredito que nem o Ministério Público Federal e nem o Tribunal de Contas da União vá deixar chegar a essa situação, né? Porque a gente só está aguardando agora a reunião com o Ministério Público Federal depois do feriado para levar essa situação para o Ministério Público Federal, porque ele também tem interesse, porque é direito coletivo, é direito difuso, então ele também tem interesse na situação, porque não tem outra maneira a gente não utilizar os órgãos constituídos e que tem poder para poder fazer o movimento. Perfeito. E agora, falando um pouco, eu estou entrando nos assuntos mais importantes no sentido da pauta, a questão que tu falasse também da saúde, né? Uma das grandes pautas da reivindicação dos prefeitos, tanto em Brasília como aqui no estado, é a questão da saúde, né? E principalmente a saúde do SUS, né? Que tu já esclarecesse para nós.
Existe algum movimento, prefeito, disso mudar, de os prefeitos cada vez mais unidos nesse sentido de pressionar na forma, não de pressão direta, mas indiretamente ao Estado, porque que olhe com esses recursos, né, para a nossa região cada vez mais, e o governo federal? Nós tivemos uma reunião com o governador do estado, que esteve aqui em Pelotas. Falamos desta problemática. Alguns meses atrás, a gente precisa ainda fazer uma outra reunião antes de terminar o meu período junto à Zona Sul, que é fevereiro. Nós precisamos de uma alternativa de imediato. A gente ali estabeleceu quais são os problemas, a gente tem um diagnóstico. O governo federal, essa questão do teto MAC, a gente acredita que é uma possibilidade de aumento do teto MAC para os hospitais, para o governo, para os municípios através do governo federal, mas o principal movimento de contratualização está dentro do governo do estado. O governo do estado que tem o poder de aumentar os serviços, de criar novos serviços, de atender o que os hospitais estão pedindo para poder ampliar os serviços, de abrir serviços novos. Então, ele que tem este poder, através do seu planejamento, para poder fazer, ele que tem o poder para dizer, olha, nós vamos ter que investir mais lá em Pelotas para poder ter mais acesso ao serviço de oncologia, para as pessoas não esperarem 60 dias, esperarem mais de 60 dias, esperar 70, 80 dias. Ele tem esse poder. A Secretaria Estadual da Saúde que tem esse poder, a Secretaria Estadual da Saúde que tem poder para dizer assim, eu vou ampliar o teto de cirurgias eletivas na Santa Casa de Rio Grande, eu vou articular com os hospitais de Pelotas para ter um novo serviço de traumatologia, eu vou sentar com o prestador e vou ver o que eles precisam para ter um novo serviço de traumatologia e não fechando da Santa Casa de Rio Grande, porque é importante, precisa se manter aberto, mas fomentar novos serviços na região em cima daquele gargalo que tem. Então a gente depende do movimento deles. Eu digo que a gente precisa um olhar mais forte para a Zona Sul, eu não me afasto disso, eu posso ser malhado, posso ser criticado, a Zona Sul precisa ser mais olhada. A Zona Sul, os 23 municípios da Zona Sul precisam de políticas e de recursos mais pesados. Infelizmente, por a nossa questão de número de eleitores, os municípios pequenos, às vezes a gente sabe que não chama muita atenção, mas não é isso que a gente tem que colocar. Não é isso, eu acredito que nem possa ser isso, não quero que nem isso passe pela minha cabeça, mas passa. A gente precisa de investimento pesado na Zona Sul. E te digo, investimento pesado para desenvolvimento econômico, investimento pesado na saúde. Como é que você vai trazer desenvolvimento econômico se você não incentivar? Eu quero incentivar para a Zona Sul, que tem uma grande indústria na Zona Sul, para poder desenvolver de Pelotas para baixo, para poder desenvolver os outros municípios ao redor. Eu tenho que falar, o governo do estado tem que dizer assim, eu quero que desenvolva uma política para esta região. Eu quero botar 2 indústrias nesta região. Né? Isso é desenvolvimento. Exatamente, isso é desenvolvimento. Agora, eu não posso deixar que Cerrito, Pedro Osório, Pinheiro Machado, Canguçu, Morredondo, Candiota, Pedras Altas, Arroio do Podre, que sozinho façam isso, porque nós não vamos conseguir. Agora, o governo do estado pode fazer isso. O governo do estado pode fazer isso. E tem a união de vocês. E tem com a união nossa, mas nós temos a vontade. Nós temos, e inclusive Pinheiro Machado vai apresentar em dezembro, no Invest RS, vai levar as suas potencialidades para mostrar para investidores em São Paulo. São em torno de 28, 29 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Pinheiro Machado está dentro deles. Pinheiro Machado está dentro deles. Mas a gente precisa que o próximo governador, e aqui eu acredito que o governador fez muito pelo Rio Grande, e não posso jamais dizer o contrário, porque é inegável que o governador fez pelo estado do Rio Grande do Sul, mas a gente precisa que este olhar para o desenvolvimento econômico seja feito para esse outro núcleo de municípios que não tem a possibilidade de crescimento. A gente sabe que precisa mão de obra, precisa qualificação, mas isso tudo tem que fazer a longo prazo. Mas não dá para ficar esperando, né? Não dá para ficar esperando, vou fazer, mas não faço, né? Então, as coisas têm que começar a acontecer.
A visão, nós temos uma visão que esse investimento vai ser feito pelo governo federal aqui na saúde, em hospitais, no pronto-socorro. Como é que os prefeitos estão enxergando isso? Não, o pronto-socorro ali, eu acredito que é importantíssimo esse movimento. Essa obra estava prometida já, Eu não acredito chegou que ainda, o né? governo do estado acertou muito, foi muito assertivo, porque a gente sabe quem usa o pronto-socorro, as dificuldades, as necessidades familiares dos pacientes. Eu acredito que ali a gente não tenho críticas a fazer esse novo hospital de pronto-socorro. A gente só tem elogios, porque precisa de mais leitos. É uma necessidade, né? Uma necessidade. Então, acertou em cheio nesta alternativa, mas a gente tem esses outros gargalos que precisam ser discutidos. E se não tivesse problemas, não precisava do governador, não precisava do prefeito, não precisava do presidente, né? Que bom que se tem problemas é porque tem que se achar solução. Exatamente. E se a gente leva os problemas é porque a gente está dizendo precisamos de vocês para nos ajudarem. E aí entra naquela questão do diálogo, né? Do diálogo, exatamente. A gente tem um diálogo importante ali com o governo do estado, mas a gente precisa avançar em outras áreas. Espero que quem vai assumir o governo do estado nas próximas eleições, a partir das próximas eleições, tenha a visão do diálogo, não seja um extremista, que possa circular por todos os partidos, que tenha a visão e o bom senso de criar políticas públicas de desenvolvimento. E a gente tem que ter uma consciência grande, né, prefeito, na questão da hora do voto, né? A gente tem que começar a ser, nesse sentido, mais bairrista, né? E eleger pessoas que nos representem na nossa região mais, né? Porque aí você tem voz, né? Tem Ativa. voz e vez. Se não, você não elege alguém da região, você não tem voz e vez. Acaba a gente olhando para a região, né? Cada um, não desmerecendo nenhuma região, mas a região norte, a região central, com muito mais força política do que a nossa, né? Exatamente. Eu faço essa fala, sempre fiz. A gente precisa valorizar o que é da terra. Exatamente. Ronaldo, mais alguma informação que tu queira deixar em nome da Associação dos Municípios da Zona Sul? Agradeço o espaço, Adilson, agradeço a equipe da Zona Sul, que é fantástica. A Zona Sul tem mais de 60 anos de trajetória e de história, de credibilidade, tem uma equipe muito boa. A gente encerra aí o nosso período em fevereiro, trabalhando muito bem com todos os partidos dos 23 prefeitos, com uma sintonia muito boa, trabalhando pelo coletivo, de uma forma muito respeitosa. E eu digo, a gente precisava que esses 23 prefeitos se multiplicassem em deputados federais, estaduais e senadores para o diálogo, para a conversa, para o crescimento. Por quê? Porque quando a gente se reúne, a gente discute projetos de interesse coletivo. A gente não discute ali para falar da bandeira vermelha, da bandeira verde, da bandeira azul, amarela, não. Nós sentamos para buscar uma solução para a nossa região, para as pessoas que precisam de política pública e com muito respeito. E é isso que a gente precisa na Câmara dos Deputados Federais, no Congresso, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Vereadores, porque só assim a gente consegue crescer e consegue avançar com um diálogo, com sabedoria de articulação, respeitando o espaço um do outro. Então isso muito me orgulha de fazer frente à Zona Sul com um corpo de prefeitos tão qualificados e que conseguem dialogar. Perfeito. Só um parênteses aqui, a gente está fazendo uma reportagem aqui no jornal, que já começa a preocupar a questão e o município de Pinheiro Machado e toda a região, a questão da produção. A seca é um perigo que está se anunciando. Se tem alguma política pensada para a seca entre os municípios ou ainda não? O que a gente pediu para o governo federal, a gente levou todas as legislações sobre a defesa civil e sobre o acesso a recursos da defesa civil. Pinheiro Machado tem mais de 14 decretos de estiagem e de chuvas. Perfeito. Reconhecidos e homologados. Só que o acesso a recursos, as políticas públicas, para dar o restabelecimento de pronto, para dar a resposta de pronto, é muito burocrático. Então, essa legislação, quando ela foi criada, nós vivíamos em um outro tempo, em situações de eventos climáticos diferentes e não de forma contínua como nós estamos vivendo agora. Então, a gente pediu para a bancada gaúcha e para o Senado Federal que estudassem as legislações apresentadas
e um mecanismo de acesso a recurso para os municípios atenderem os produtores, para poder fazer uma estrada, para poder recuperar uma ponte, porque a forma como estava engessando e estava dificultando muito a gente poder fazer uma recuperação de pronto para trazer o benefício esperado. E eles ficaram de estudar. Essa questão de recursos para os produtores, como possibilitar a renegociação das dívidas, o Pinheiro Machado foi um dos municípios que foi contemplado ali pelo ato do governo federal, aonde estabeleceu ali a renegociação das dívidas devido aos decretos que fez. Mas as políticas públicas ainda no estado do Rio Grande do Sul, para o homem, a mulher do campo, para quem vive do agro e que precisa de subsídio para plantar a soja, o pequeno ou o grande, o Estado e o governo federal tinham que sentar os dois juntos e criarem políticas públicas, né? Estarem hermanados com políticas públicas que pudessem atender esta clientela através de juros mais baixos, através de busca de recursos de acesso, financiamentos não tão burocratizados, mas quem tem esse poder? Governo do Estado e governo e União sentados em busca de um entendimento para atender o setor, que hoje reclama muito. O setor reclama muito e reclama com razão. O setor reclama, quem movimenta o Rio Grande do Sul, quem movimenta o país é o agro. É o agro. O volume de exportações é muito grande, a gente sabe que nós estamos no ranking elevadíssimo, numa posição importante de exportação, e se nós não tivermos apoio a este setor, nós precisamos de apoio para esse setor, porque é a base da economia, o setor primário. Então, falar em política pública para o agro, para o homem do campo, para a mulher do campo, para a agricultura familiar e para o agro é ter o entendimento de um diálogo maduro e deixar as bandeiras de lado, saber quem vai ganhar politicamente, quem ganha mais voto, quem perde mais voto. Não é isso que a gente quer. A gente quer buscar o interesse do coletivo. E isso o governo do Estado e o governo federal precisam fazer. Perfeito. Ronaldo, só te agradecer mais uma vez. Então, a gente falou aqui com Ronaldo Madruga, prefeito de Pinheiro Machado e presidente da Zona Sul, né, no qual nós agradecemos mais uma vez a entrevista ao Jornal Tradição aí. E ficamos por aqui, então. Até o próximo Tradição Entrevista.